Oi, eu sou a Maristela Rosa, este é o Comunique-se Bem, essa é a nossa segunda aula desse curso de comunicação totalmente gratuito, na missão de te ajudar aí, você que tem alguma vontade ou já está aí na internet produzindo conteúdo de comunicação, está fazendo algum trabalho para alguma ONG, tá aí, você é uma pessoa preta e tá aí querendo fazer alguma coisa na internet, enfim, tá querendo aprender sobre comunicação online. Aqui é o espaço para que você ao menos comece, né? A ideia é que eu divida com vocês os meus conhecimentos e as minhas experiências e que a partir disso a gente tenha uma troca. Na aula passada eu expliquei melhor como vai funcionar a nossa dinâmica, então se você quer entender tudo direitinho, vai lá para a primeira aula, mas explicando rapidamente, porque muitas pessoas foram nas minhas redes perguntar como eu faço para participar do curso. Você está aqui, você já está participando. Se inscreve no canal para continuar recebendo as notificações de quando as aulas novas vão ser postadas, e a gente vai ter a nossa primeira live, porque a gente vai ter uma live por mês, a nossa primeira no dia 29, às 8 da noite, tá? E agradecer novamente a Deia Freitas, ao Não Inviabilize, por estar patrocinando esse curso aqui. Isso aqui só existe por conta desse patrocínio, desse apoio. Então, muito obrigada mesmo. E aí, na nossa comunicação, né, sobre o curso, nós falamos muito sobre esse recorte, sobre ser um curso voltado para ONGs, para quilombolas, para pessoas negras. E aí, algumas pessoas fizeram um questionamento. Tá, mas eu não sou uma pessoa negra, eu posso assistir? Eu não sou quilombola, eu sou uma pessoa branca, eu posso assistir ao curso? Muitas pessoas ficaram confusas. Por que falar desse recorte, né? E aí eu trouxe essa aula aqui. A nossa aula é sobre representação de pessoas negras na mídia. A minha ideia é começar conversando com vocês sobre isso. Por que esse recorte ele é feito e por que ele é importante? Primeira coisa, todo mundo pode assistir aqui. A gente fez um canal realmente para as pessoas se inscreverem e verem as aulas. Não ter grupo fechado, não ter nada disso, para realmente ser o mais democrático possível. Então sim, você que está aí pode e deve assistir às aulas e eu espero que te ajude. E é muito importante que a gente faça essas pontuações sobre o nosso público-alvo. Por quê? Porque a minha ideia é partir daqui desse material fazendo um recorte especialmente de raça e de classe. Por quê? Porque isso muda tudo. Porque quando a gente faz um recorte de raça e de classe, a gente compreende melhor de que lugar a gente está partindo, de quais experiências a gente está partindo, né? A gente tem um conceito para tratar sobre isso, que é o conceito da interseccionalidade, que trata justamente da necessidade desses recortes. A pesquisadora Cláudia Pons Cardoso, inclusive, que é uma pesquisadora negra, que eu indico também muito que vocês conheçam, ela fala desse termo interseccionalidade, né? E ela aponta que esse conceito ele foi forjado nos anos 80 pelas feministas negras estadunidenses, né? Preocupadas em entender sobre o sistema de dominação que formava a partir das questões de raça, classe e sexualidade e gênero. E aí ela explica que, ao ter por base os critérios de interseccionalidade, sistemas discriminatórios como o racismo, a disputa de classe e o patriarcado passam a ser considerados como variáveis que juntas alteram a estrutura opressora por meio de ações e políticas específicas, ou seja, em aspectos dinâmicos opostos ao empoderamento. Então, quando a gente pontua aqui que esse curso é voltado para pessoas negras, quilombolas, pessoas que se organizam em ONGs e coisas do tipo, a gente está dizendo que ao longo desse curso a gente vai considerar e a gente vai tratar dessas vulnerabilidades, dessas experiências sociais causadas diretamente pelas opressões de classe e pelo racismo. Porque se isso altera as dinâmicas
se ser uma pessoa branca é diferente de ser uma pessoa negra na sociedade, quando a gente vai pensar numa estrutura de comunicação, quando a gente vai pensar em fazer um curso, quando a gente vai pensar no que a gente vai falar, na maneira que a gente vai estruturar, a gente também tem que pensar nessas questões. Como eu disse na aula anterior, eu espero que você já tenha assistido, se não assistiu, vai lá ver, a comunicação, ela é uma arma muito poderosa, né? A comunicação, ela estrutura a nossa maneira de ver a nossa vida, a nossa maneira de perceber o nosso cotidiano, a nossa maneira de perceber o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E o fazer comunicação é também um ato muito poderoso. Afinal de contas, a gente está falando de algo que não é para todo mundo, que é restrito. E que a internet trouxe a possibilidade de pulverizar muito mais isso. Mas ainda assim, se eu estou aqui para dar um curso de comunicação e dizer para você, vai lá, se arrisque, deixa que eu te ajudar, te dar ferramentas de conhecimento para que você entenda mais que caminho é esse que você está entrando quando a gente está falando de comunicações e especialmente comunicação online, eu preciso levar em conta que ser uma pessoa negra fazendo comunicação é diferente. Ser uma pessoa pobre fazendo comunicação, ser um trabalhador fazendo comunicação é diferente que ser uma pessoa com muita grana, um burguês fazendo comunicação. Ser uma mulher é diferente. Ser uma mulher negra fazendo comunicação implica em outras questões. Implica no que a gente faz e em como as pessoas vão nos receber também. Porque não é coincidência, não é à toa que quando a gente vai pegar as maiores celebridades ou os maiores nomes, os nomes mais conhecidos da internet brasileira, as pessoas que têm mais engajamento, mais pessoas acompanhando, um poder de comunicação para uma massa muito grande, a gente está falando muitas e muitas vezes de pessoas brancas, na esmagadora maioria das vezes. Isso não é à toa, isso não é coincidência. Isso se trata de uma representação que foi construída lá atrás e que continua sendo carregada. É por isso que na aula passada eu trouxe essa questão de representação e da nossa mídia tradicional, né? Do quanto isso é importante de a gente entender. Do quanto a nossa mídia produz estruturalmente também, não só ela, mas ela também, a nossa forma de ver o mundo e como essa representação midiática também solidifica muito isso. A representação midiática, ela não é inocente e nem espontânea. Ela está aí para cumprir o objetivo, repassar valores e formas de ver o mundo. E, inclusive, é muito interessante porque a Danúbia Andrade, que é uma pesquisadora, né? E ela pesquisa sobre telenovelas, representação de pessoas negras na telenovela brasileira. Ela parou na pesquisa dela um instante para falar sobre branquitude. Branquitude, que é um termo muito importante, né? E aí ela diz que a branquitude é um acessório imediato, transparente e unitário do corpo, bem como a identidade branca pode ser lida como a formação identitária naturalizada socioculturalmente, o que significa construir-se como desejável, natural e única. Arbitrariamente, a identidade branca é construída como padrão a partir do qual todas as outras identidades são construídas. Cara, isso aqui é muito importante da gente entender. Quando a gente está olhando para as nossas construções midiáticas, para as nossas construções de comunicação, sejam elas online, na TV, na publicidade, no impresso, no Brasil, a gente está partindo dessa construção de uma branquitude cristalizada, de uma branquitude que fala para todo mundo. Ou seja, o que é branco é o natural. Então, se eu não fizesse um recorte desse curso, por exemplo, e se eu fosse pegar simplesmente os maiores
autores sobre comunicação ou sobre as ideias gerais do que é comunicação online e só as questões técnicas, com certeza eu ia cair num olhar, numa visão, numa realidade branca. Porque é o que a gente tem. E todo mundo ia achar o quê? Natural. Não é natural. Ser uma pessoa negra é tão natural quanto ser uma pessoa branca. Porém, na nossa construção midiática, na nossa construção de representação do mundo, a branquitude se estabeleceu de tal forma que é isso. Ser uma pessoa branca é ser apenas uma pessoa, e aí o resto são os outros. E para romper com isso, a gente precisa fazer esses recortes intencionalmente. A gente precisa falar e pensar sobre esses recortes. E é por isso que nesse curso a gente deixa esses recortes bem nítidos para vocês, porque esses recortes vão ser feitos ao longo de toda a nossa construção aqui. E sim, todos, todas, todos são muito bem-vindos de verdade. Falando da representação de pessoas negras na nossa mídia nacional, né? Na aula passada eu comecei a falar sobre isso também, sobre quando eu estava falando de representação, e aí eu dei alguns exemplos, e aí a minha ideia é que a gente se aprofunde ainda mais nesses exemplos e que a gente compreenda ainda mais sobre a representação dada à pessoa negra na mídia nacional, porque a gente está falando de uma mídia branca, né? A gente está falando de pessoas brancas, majoritariamente produzindo, falando, articulando para o país inteiro. E aí, um material muito rico que eu recomendo muito, muito, muito que vocês assistam é o documentário A Negação do Brasil, do diretor Joelzito Araújo. O Joelzito já é bem conhecido, A Negação do Brasil também. É um documentário de 2000, mas ele se mantém muito, muito, muito atual. Ele trata especialmente da representação ou a não representação de pessoas negras nas telenovelas brasileiras, focando especialmente em telenovelas da TV Globo, né, conversando com atores e atrizes. A gente pode argumentar hoje que essas coisas estão mudando, que a gente tem algum protagonismo negro, que a gente tem algumas mudanças, mas a gente está falando de representação, né, gente? A gente está falando de algo acumulado durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? E não é com uma ou duas ações pontuais que isso vai mudar. Então, essa nossa realidade do que é essa representação negra e do que é esse olhar, né? Porque, como eu disse, a representação, ela trata de um olhar social e ela reforça um olhar social, ela constrói, ela retrata, ela reforça esses olhares sociais. Então a gente percebe que as coisas não mudaram tanto assim desde que o Joelzito fez esse retrato aí no A Negação do Brasil. Então eu recomendo realmente muito que vocês assistam. E aí ele consegue estabelecer nesse documentário alguns perfis comuns que são utilizados, por exemplo, para mulheres negras. Alguns perfis comuns que aparecem repetidamente nesse produto telenovela brasileira. E aí a gente tem a empregada doméstica cômica e fofoqueira, né? Aquela empregada doméstica que vai ser aquele alívio cômico, que vai ser divertida, mas ela não tem o arco dela, ela é apenas a empregada. A gente tem também a mami, né? Que é essa mulher negra, muitas vezes retinta, gorda, que vai ser aquela mulher que é a brava, que é a dona da cozinha, aquela que dá os conselhos, mas também, mais uma vez, nesse lugar de subserviência, nesse lugar da empregada, da que serve, que é também muito utilizado na publicidade, né? Na nossa outra aula também tratei sobre isso, né? Sobre essa linha do tempo da publicidade, sobre primeiro pessoas negras simplesmente não aparecerem na publicidade brasileira, e aí depois pessoas negras passarem a aparecer como subalternas, subservientes, ou com coisas específicas para pessoas negras no sentido de melhorar o seu corpo, melhorar o seu cabelo, melhorar a sua aparência, como se ser uma pessoa negra em si fosse um problema a ser consertado. E aí na década de 80 no Brasil, as publicidades começaram a incluir mulheres negras, mas
muito no lugar de empregadas, a empregada que vai no mercado para comprar produtos de limpeza para sua patroa, por exemplo, né? Começou a ficar mais comum. E aí também dentro dessas pesquisas, né, sobre a publicidade brasileira, e gente, eu sempre deixo as referências aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, sempre tem as referências de tudo isso que eu tô falando, porque nada do que eu tô falando aqui eu tô tirando de trás da orelha, eu tô falando do que eu acho. Eu tô falando de pesquisas mesmo que foram e continuam sendo feitas sobre a nossa comunicação brasileira. A gente tem alguns pesquisadores, algumas pessoas que se debruçam nisso. Então, vou deixar aqui para que vocês pesquisem também, queiram ler, enfim, queiram se aprofundar mais, tá bem? Dentro dessas pesquisas, né, sobre a publicidade e as pessoas negras, qual o lugar dessa pessoa negra, tem a questão também de que as modelos negras, elas têm mais propensão a fazer mais propagandas se elas tiverem mais, aspas, traços brancos. Ou seja, se elas forem mais claras, se elas não tiverem cabelo crespo, se elas não tiverem traços negroides muito acentuados, na visão de quem produz essa propaganda, né? Então ela vai ter mais espaço para poder estar ali dentro da publicidade brasileira, né? Que é uma realidade que a gente vê muito, né? A dificuldade que a gente tem em ver cabelos crespos, peles escuras em propagandas, né? Quando é de uma forma muito, muito pontual, assim, de uma forma nada naturalizada, né? E aí a gente volta à questão da branquitude. Quando a gente tem uma propaganda, por exemplo, só com pessoas brancas, aquilo é natural. E quando a gente tem uma pessoa negra, aquilo é pontual, né? Aquilo não é visto de forma naturalizada. E aí as pessoas também não olham aquilo de forma natural. Tem um exemplo, a gente teve 2 mulheres negras ganhando o Miss Brasil em sequência. 2, ganhou uma e aí em seguida ganhou outra mulher negra. E aí houveram muitos comentários das pessoas dizendo assim: nossa, agora vão forçar a barra, agora só mulher negra vai ganhar? Como assim? Sendo que a gente vinha de um histórico de 60 anos de só mulheres brancas ganhando. De uma mulher branca passando a coroa para outra, e para outra branca, e para outra branca, e para outra branca, e para outra, e para outra, e para outra, até que veio uma mulher negra, e aí veio outra, e aí as pessoas já estranharam. Por que isso? Porque a branquitude é construída midiaticamente, é construída na nossa sociedade, nos nossos discursos, como o normal, como o padrão. Então é normal que mulheres brancas só ganhem, porque são mulheres passando uma coroa para outra. Mas aí quando vem uma mulher negra, lacração, né? Porque tudo virou lacração. E aí quando veio outro, falou: não, agora vocês estão forçando a barra. E aí, sem a gente entrar na questão do Miss Brasil, Miss Universo, vale a pena ou não. Só tratando dessa questão midiática mesmo. E desse olhar da pessoa que não é branca como anormal. Porque a branquitude é normal. E isso é construído, isso é forjado. Isso é forjado comunicativamente. Quando tudo que a gente vê, quando todos os lados que a gente olha, eles são brancos, a gente cresce achando que é isso. Ser uma pessoa é ser uma pessoa branca. Mas a gente tem que entender que isso é uma construção. Que isso não é natural, nada é natural. Bira fala isso, né? Inclusive, Bira, maravilhoso. Assistam o canal O Algoritmo da Imagem, que é muito, muito, muito bom. E aí, num dos vídeos, ele falou isso, né? Nada é natural. Nada é simplesmente dado. Nada tá aí de forma que, quando a gente viu era assim mesmo. Não. Tudo isso foi pensado. Foi e é pensado. Foi e é articulado. Então, quando a gente olha para a realidade da comunicação no nosso país e para a realidade onde nós, pessoas negras, fomos colocados nesse cenário de representação, isso foi e isso é construído. E aí, a gente tem um exemplo muito, muito forte, assim, de uma publicidade explicitamente racista mesmo,
e que traz um exemplo muito importante do lugar que a pessoa negra, e especialmente nesse caso a mulher negra, é colocada na nossa comunicação. E aí eu vou ler para vocês a descrição dessa peça publicitária. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se eu vou conseguir imagens aqui, mas enfim, vamos lá. Foi um caso que aconteceu na linha de lingeries do Loren. Com o cenário de uma favela, a peça apresentava uma mulher negra em trajes íntimos e a seguinte frase: pacificar foi fácil, quero ver dominar. A peça foi proibida de ser exibida pelo Conselho Nacional de Autorregulação CONAR no mesmo ano em que foi lançada, 2012. No ano anterior, o CONAR considerou racista e sexista o anúncio da marca de cerveja Devassa. Nesse anúncio, a ilustração de uma negra vinha acompanhada da frase: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra encorpada. Estilo dark ale de alta fermentação. Cremosa com aroma de malte torrado. Afrodescendentes poucas vezes protagonizaram campanhas publicitárias e, quando isso acontece, em muitos casos, são anúncios recheados de crenças exageradas e equivocadas. Exemplos como este, a publicidade insiste em retratar a mulher negra como um ser promíscuo e apelativo. Além do forte apelo erótico, anúncios como a do Loren ainda reforçam o imaginário da mulher negra da favela. Pois é, a gente tem dois casos aqui, né, da do Loren e da Devassa, que mostram justamente esse lugar que a pessoa negra, nesse caso a mulher negra, é colocado mediaticamente, né, que é a passista, a gostosa, a que aparece de shortinho e pouca roupa, a que é barraqueira, ou se ela não é hipersexualizada, ela é a subalterna, a que não tem nome, que não tem família, que não tem história. E aí eu trouxe esse exemplo que trata especificamente de mulheres negras, né? E aí na outra aula eu falei também um pouco sobre representação de pessoas negras na mídia. E aí eu trouxe também a pesquisa tratando sobre essa questão da marginalização, muitas vezes, de homens negros, né? Sobre como é explorada a questão, por exemplo, de homens negros na criminalidade, homens negros cometendo crimes hediondos. E aí, quando a gente está falando de pessoas negras, de homens negros sofrendo esses crimes, homens negros serem presos injustamente, homens negros que são os que mais sofrem com a violência policial, com a violência nas cidades brasileiras, né? Esse tipo de cobertura não é feita de forma tão intensa, nem perto da forma tão intensa do que quando homens negros cometem crimes hediondos, né? E aí a gente está falando também de como essa representação midiática é feita desse homem negro que é o malandro, que é o criminoso, né? Quantas e quantas produções a gente não conhece que homens negros estão nesse lugar. Então a mulher é a barraqueira, o homem é o malandro, a mulher serve, o homem é o criminoso. É o cara que vai estar lá com a meia na cara para assaltar. Enfim, a gente já viu e vê essas coisas repetidamente, né? Nessa construção midiática. E aí, na nossa aula passada, eu também falei sobre a questão do quanto a ausência também é uma representação, né? Porque, afinal de contas, eu construo o que eu quero ser, quem eu sou e quem eu posso ser a partir de onde eu me vejo. E se eu não posso estar nesses lugares de destaque, se a nossa comunicação midiática, através das novelas, da ficção, da publicidade, do jornalismo, ela está me colocando nesses lugares de subalternidade e de violência, mas em outros lugares de destaque, de questões positivas, eu não tô, isso também é uma representação. Uma representação de que nesse lugar você não tá. E aí eu tenho um exemplo aqui da pesquisa Mulheres, Espaço e Voz do Telejornalismo Brasileiro, análise das representações sociais de gênero no Jornal Nacional, da pesquisadora Caroline Marinho, que é muito interessante porque ela quis entender o quanto mulheres aparecem no Jornal Nacional como fontes de conhecimento. Então eu vou falar sobre questões de economia. Fala-se com economistas mulheres?
Eu vou falar sobre questões de nutrição para a sociedade brasileira. Eu vou falar com uma nutricionista mulher o quanto disso acontece. E aí, ela vai primeiro na questão de gênero, né? E aí ela constatou que durante o período de análise, menos de 1/3 dos entrevistados pelo Jornal Nacional eram mulheres. E a porcentagem foi de 31% de mulheres e 69% de homens entrevistados. E aí ela foi pensar assim, tá, então são 31% de mulheres. E aí, se eu for pensar em raça também, eu tô pensando em gênero, mas eu for pensar em raça, aí, meus queridos, apenas 6% dos entrevistados pelo Jornal Nacional são mulheres negras. Porque a representação da mulher negra, ela tá lá para servir. Ou ela tá lá para ser hipersexualizada. Mas ela não tá para pensar. Ela não tá para ser economista. Não tá para ser aquela que vai passar o conhecimento dela para contribuir com a informação. Vocês entendem? Isso não é natural, como eu disse. É uma construção. E aí, pensando na comunicação como essa ferramenta de produzir espaços, de produzir lugares de onde a gente pode falar, de reconstruir essa representação, na importância que isso tem, e eu realmente acredito muito nisso. Eu produzo comunicação, eu estudo comunicação e eu faço comunicação porque eu acredito nisso. É muito importante que a gente faça esses recortes e é muito importante que a gente chame outras pessoas negras para que a gente produza a partir do nosso olhar. Que a gente produza a partir do nosso protagonismo físico enquanto estética, enquanto existência, e do nosso protagonismo enquanto construção de narrativa, enquanto construção de novas representações. E nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, né? Não tem essa ilusão de que a gente vai conseguir mudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ocupar esses lugares. E se você é uma pessoa que quer ocupar esse espaço, que quer produzir comunicação, que quer falar para as pessoas, que quer construir a sua narrativa, eu tô aqui para dividir o conhecimento que eu tenho e te ajudar nessa trajetória, de alguma forma. E eu realmente espero que os nossos conteúdos, as nossas conversas produzam isso. Ou te ajudem a produzir isso. Você como uma pessoa preta, uma pessoa quilombola, uma pessoa antirracista. Porque quando a gente fala de conteúdos midiáticos, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando desde a construção de jornais impressos, livros, telejornais, até as novelas, os entretenimentos, os reality shows, do que é o nosso entretenimento também, né? Nesse momento aqui da história, eu estou em 2023 e a gente tem o Big Brother Brasil 23 passando na TV Globo, que é um programa de altíssima audiência. E aí o que a gente tem visto lá, por exemplo, é essa facilidade que as pessoas que estão dentro ali daquela dinâmica, né, de construírem para pessoas negras esse lugar de uma pessoa inadequada, uma pessoa maldosa, uma pessoa que está na ausência de tudo que é bom, de tudo que é virtuoso. E pessoas brancas, elas têm uma facilidade muito grande de produzir isso, de produzir esses discursos. Mas por que isso? Porque a gente tem uma construção social onde a branquitude é tudo que há de bom. E o negro está ausente disso. O negro é o outro. E o negro sendo o outro, ele não é apenas o outro isolado, ele é o outro que tem uma construção dele, que é a construção do que é ruim. E aí a gente compreende isso quando a gente compreende a nossa construção social, né? A construção do Brasil como uma nação. A gente está falando de uma nação escravagista, né? A gente está falando de um país que emergiu através da escravização de pessoas negras, né? Eu vou pegar esse livro aqui, ó, 3 vezes Zumbi, a construção de um herói brasileiro, Jean Marcelo Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira. Esse livro também vai estar aqui na descrição,
que aí eles trazem na página 19 que é certo que o Brasil foi de longe o maior importador de escravos do continente americano. E ao longo dos séculos 16, 17 e 18 entraram pelos portos da colônia 2 vezes mais escravos do que em todas as colônias inglesas do Caribe, o segundo maior importador de negros do continente. A nossa construção enquanto sociedade é uma construção que trata da pessoa negra como uma pessoa a ser subalternizada e depois como uma pessoa a ser rechaçada, como uma pessoa a ser controlada. Isso está diretamente na nossa comunicação. E se a gente quiser que isso mude, a gente vai ter que construir a nossa maneira de produzir comunicação. Não vai ter outro jeito. Eu realmente acredito muito nisso. E aí, daqui para frente, o nosso objetivo vai ser olhar mais diretamente para a internet, para entender como a gente trabalha aqui, quais são as possibilidades. A gente vai construir através da teoria e da prática, né? Olhar para a teoria, para essas coisas. As primeiras aulas foram mais teóricas, porque eu achei interessante trazer essas bagagens para vocês. E aí a gente vai pensar sobre teoria e sobre prática, sobre edição, sobre construção de narrativa, sobre olhar para alguns exemplos do que está sendo feito e que a gente pode achar interessante, do que a gente pode aprender do que já está sendo feito, o que a gente pode aprender das diferentes plataformas, como elas funcionam, porque as plataformas são sim muito diferentes uma das outras. O que funciona no YouTube não funciona no Instagram, o que funciona no Instagram não funciona no TikTok, enfim, agora a gente tem podcasts também, enfim, várias coisas. Eu também estou nesse lugar de aprender sobre tudo isso, e aí a ideia é que a gente troque mesmo, tá? Por isso eu construí um formulário, para que vocês preencham, para que vocês me digam quem vocês são e quais expectativas de vocês, quais dúvidas sobre comunicação online, especialmente, vocês têm, que vocês gostariam de tirar, sejam coisas da teoria ou coisas da prática de construir aqui. Se eu não conseguir deixar na descrição desse vídeo por algum motivo, vai estar nos comentários, vou colocar como primeiro comentário fixado. Vai lá no link e responde, por favor. Muito obrigada a todos que estiveram na primeira aula. Fiquei muito feliz mesmo com a recepção de vocês. Muito obrigada. Vamos construir esse projeto juntos e juntas mesmo, para que a gente consiga, de alguma forma, estar nesses espaços de comunicação e produzir a nossa representação, né? Nossa representação sobre o que é ser uma pessoa negra, sobre o que é ser quilombola, sobre praticar de fato o antirracismo no que a gente se propõe a fazer, a falar sobre a nossa realidade de classe, enfim, o que a gente quiser fazer com isso aqui, o que a gente puder fazer também, né? Porque infelizmente a gente não pode tudo, mas enfim, com as ferramentas certas, com o conhecimento, a gente pode produzir muitas coisas. Tá? Obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!